A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Amém. Até aqui. Podem se assentar, todos. Então nós temos aqui no versículo 1, que diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E eu queria ver, tem aquela imagem da cronologia de Apocalipse? Aqui. Então aqui nós temos, irmãos, uma cronologia, né? Eu já coloquei algumas semanas atrás, né, essa imagem aqui no grupo, né? Então se tu conseguir ter esse acesso ao histórico, caso não tenha, né, baixado o arquivozinho em PDF ali, né, para ver melhor, né? Então pode ir em casa dar uma olhada, né, bem com calma, assim, né, ver tudo. Aqui tem informações bem, digo assim, aquilo que são os pontos principais, né, que são os selos aqui em cima, primeiro, segundo, terceiro, né, até o sétimo, as trombetas, até a sexta, sétima trombeta, depois as taças aqui. Nós temos todo esse período aqui que inicia, né, o princípio das dores, na primeira metade da semana, 3 anos e meio, que é 42 meses, 1260 dias. Aqui é a mesma coisa, agora o período da grande tribulação, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, né, totalizando 7 anos. Depois o milênio, que se inicia após a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Aí,
nós temos, vamos lá, focando hoje, né, nos selos, né? Nós já vimos no capítulo 6 os primeiros 4 selos, depois o 5º e o 6º selo, tudo isso no capítulo 6, e aí nós tivemos uma pausa. Veja que o capítulo 7, ele é um parêntese que é aberto, né? A gente vê ali no final do capítulo 6, nós temos o 6º selo, e depois nós temos o capítulo 7, que dá uma pausa, descreve outras situações que, digamos assim, que não estão necessariamente dentro, né, da cronologia entre o 6º e o 7º selo. Não. O capítulo 7, ele está a parte dessa cronologia dos selos. Na verdade, o início do capítulo 7, quando fala ali dos 144 mil selados, é algo que se dá antes do início da abertura dos selos. Antes aqui é que são 144 mil são selados, ou seja, o povo de Deus é selado, né, para poder passar por esse período sendo guardado dos juízos que Deus vai derramar sobre a terra. E aí depois nós temos, né, aquele ajuntamento, né, aquela multidão, né, de pessoas diante do trono de Deus, né, onde eu comentei que pode se dar ou no momento logo anterior, né, aqui à 7ª trombeta, né, ou seja, logo antes da ressurreição dos mortos, ou pode ser que seja lá no final, né, lá no juízo final. Um dos dois momentos é que aquela visão, né, que João tem ali no final do capítulo 7, né, vai se dar. Agora, nós iniciamos o capítulo 8, onde o parênteses fechou. O parênteses fechou e aí nós voltamos à questão dos selos. Simplesmente, né, poderia ser, para se entender a questão dos selos, né, bem certinho, se nós tirássemos o parêntese, que é o capítulo 7, ele seria lido bem tranquilamente. A gente está lendo o 6º selo ali, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Né? E aí então, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então nós temos claramente aqui um parêntese, onde aqui voltou, né, a questão aqui dos selos. Né? Então, houve silêncio. Após o 7º selo ser aberto, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Por que esse silêncio? Uma vez que o 6º selo descreve a vinda de Cristo, esses eventos relacionados à vinda do Senhor, o 7º selo ele é um silêncio de temor, ele é um silêncio de solenidade, onde nós vemos, por exemplo, em alguns profetas, justamente, né, quando há momentos de juízo, né, que todos devem se calar diante do Senhor. Então vamos pegar aqui um exemplo, Sofonias. Olha só, Sofonias capítulo 1 e versículo 7. Diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor, desde a porta do peixe, um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Então nós vemos aqui, né, que há uma ordem, né, para que se calem todos diante do Senhor. Nós vemos aqui que é um sinal do juízo da parte do Senhor. E assim nós poderíamos citar outras situações onde também há uma situação de juízo. Por exemplo, aqui, ou de reverência diante da presença do Senhor. Né? Por exemplo, Abacuque, o livro anterior a Sofonias. Abacuque no capítulo 2, e versículo 20, diz assim, ó: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E eu poderia ir citando vários outros textos, né, onde nós vemos
essa reverência diante de Deus, diante da presença do Senhor, onde todos simplesmente se calam. E será que vai haver algum momento em toda a história, um momento mais solene, e onde a presença de Deus vai se mostrar mais gloriosa diante de toda a criação do que no dia do juízo final? Eu creio que não. Eu creio que aquele ali é o momento de maior solenidade que jamais houve e jamais haverá. Por isso que na abertura do 7º selo, onde finda, né? Nós temos ali um livro selado com 7 selos, onde o Senhor Jesus é digno de abrir esse livro. E ele vai abrindo selo após selo, e por fim, é aberto o 7º selo. Então, quando é aberto o 7º selo, ou seja, aqui nós temos então a concretização de toda a história, de todo esse plano, né, de Deus, que vai se findar aonde? Aqui, no juízo final. Óbvio que aqui nós vamos ter um segundo momento, né, que é a eternidade, que é onde ali o destino de todos será finalmente decidido. O destino eterno de todas as pessoas. Ou eternamente na presença de Deus, ou eternamente longe da sua face e da glória do seu poder. Ou eternamente em gozo e alegria, louvando e adorando a Deus, ou eternamente em vergonha e desprezo eternos e em tormentos, no lago de fogo. Quando é que isso vai ser algo definido de maneira plena e diante de todos? Aqui, no juízo final. Por isso que a abertura do 7º selo, né, e esse silêncio que se faz, né, no céu quase por meia hora, né, ele se encaixa de maneira bem poderosa, assim, essa imagem, né, desse silêncio, com essa solenidade após, né, a abertura de todos os selos, que é essa visão geral que nós temos, né, do fim dos tempos, do fim do mundo. E aí então nós temos agora aquela, versículo 2, ele inicia assim, ó, com aquele constante, né, no livro de Apocalipse, que vai denotando, né, as passagens de uma visão para outra, né, o e vi. Nós já tínhamos visto nessas divisões, né, entre esse e vi, né, em vários outros momentos do livro, né, por exemplo, se a gente for olharmos, nós temos ali no capítulo 5, né, e vi na destra do que estava sentado no trono. Depois, versículo 2, capítulo 5, e vi um anjo forte. Depois no versículo 6, no capítulo 5, e olhei, e esse estava no meio do trono. Depois mais a gente no versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Cada visão que vai tendo, né, essa é uma das divisões do livro, essa expressão. Ele vai tendo uma visão nova e, então, por exemplo, capítulo 7, né, quando inicia aquele parêntese, capítulo 7, versículo 1, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Voltando um pouco ali no capítulo 6, né, nós temos ali os primeiros 4 selos sendo abertos. Quando o 5º selo é aberto, diz assim, ó, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, né, cada visão que ele vai tendo diferente uma da outra. Então, e vi. Então nós temos aqui aberto o 7º selo. Então posteriormente, após essa abertura do 7º selo, esse silêncio por quase meia hora, nós temos então e vi. O que ele vê, o que ele passa a ver então nessa nova visão que ele tem? E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então o que ele vê são 7 anjos na presença de Deus. Se eles estão diante de Deus, significa que eles estão diante do trono de Deus, diante do trono do Senhor, e cada um deles tem 7 trombetas. Quem que normalmente tocavam trombetas no Antigo Testamento? Os sacerdotes. É muito interessante aqui, né, esses 7 anjos com 7 trombetas, e nós podemos fazer uma relação aqui, por exemplo, né, uma comparação com os sacerdotes que estavam com as trombetas quando estavam entrando na Terra Prometida, lá em Jericó. Né? Estamos lendo, né, o livro de Josué, e no início do livro de Josué, quando eles entram na Terra Prometida,
na terra de Canaã, a primeira cidade que ela é conquistada é a cidade de Jericó. Era uma cidade murada, uma cidade forte, uma cidade que seria dificílima de conquistar por causa dos seus altos muros, fortes muros. Só que, como é que eles conseguiram conquistar aquela cidade com facilidade? Por causa de um milagre de Deus. E Deus deu a instrução. Eles iriam rodear a cidade por 7 dias. Ou seja, por uma semana. E durante aquela semana, cada dia eles iriam rodear a cidade uma vez, e os sacerdotes estariam na frente do povo com trombetas. Eles estariam tocando as trombetas. Isso no primeiro dia, depois no segundo dia novamente, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º dia eles dariam 7 voltas na cidade, tocando as trombetas. O povo todo em silêncio. Quando eles finalizassem a 7ª volta, e os sacerdotes fossem tocar a trombeta, o povo todo ia gritar juntamente, e aí as muralhas iriam cair por terra. E foi exatamente o que aconteceu. E quando as muralhas caíram, eles invadiram a cidade e conquistaram a cidade. E justamente isso, sabe, muitos dos eventos que acontecem no Antigo Testamento, eles são tipos que apontam para eventos futuros. A conquista de Jericó por Josué, cujo nome não é coincidentemente, tá? É de uma forma justamente tipológica, né? É o mesmo nome de Jesus. Jesus e Josué têm o mesmo significado. Então Josué, ele aponta para Cristo, né? Aquele que conquista, aquele que nos dá o verdadeiro descanso que Josué não pôde dar. Josué deu um tipo de descanso, mas não foi o verdadeiro descanso e pleno. Mas Jesus nos dá esse descanso. Jesus vai voltar uma segunda vez para nos dar esse descanso. E aonde, quando ele voltar, ao toque da 7ª trombeta, o que vai acontecer com a cidade de Babilônia? Deus vai se lembrar dela para derramar o cálice da sua indignação sobre essa cidade. Quando nós vemos ali em Apocalipse capítulo 16, né, as taças sendo derramadas, quando nós temos aqui a 7ª taça sendo derramada, é concomitantemente ao toque da 7ª trombeta. E quando a 7ª taça é derramada, no capítulo 16, o que nós vemos? O 7º anjo derramou a sua taça, no ar, capítulo 16, versículo 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então percebam que aqui a cidade se fendeu em 3 partes. Assim como os muros de Jericó caíram, e eles puderam então conquistar a cidade, né, Josué e o povo de Israel, Jesus e o Israel de Deus vão conquistar, iremos conquistar essa terra. No dia, ao toque da 7ª trombeta, ao derramar da 7ª taça, estaremos juntos com o Senhor. Porque, como diz no capítulo 17, 14, aqueles serão reunidos para a batalha, né? Estes combaterão contra o Cordeiro. Mas, o que é dito? O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Ou seja, todos nós. Venceremos juntos com o Cordeiro. E a cidade vai se fender. Deus vai se lembrar da Babilônia. Agora, voltando aqui para Apocalipse capítulo 8. Então, nós vemos aqui, viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 13, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então aqui nós vemos, haviam 7 anjos ali, cada um com as 7 trombetas na mão, ou seja, já indicando, né, um certo ofício sacerdotal. Isso nós vemos claramente em muitas visões de anjos aqui ao longo do Apocalipse.
Por exemplo, quando os anjos estão com as taças, também a taça era um elemento que era utilizado no tabernáculo, que os sacerdotes utilizavam ali para as libações. As trombetas, os sacerdotes tocavam. Aqui o incensário, né? Veio um outro anjo, ou seja, além dos 7, aqui tinha um 8º anjo aqui então, né? Veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar. Diante de qual altar? Alguns entendem que há somente um altar que representa tanto o altar de holocaustos como o altar de incenso. Tá? Mas é possível que hajam 2 altares. Um altar do holocausto, outro altar de incenso, um altar de ouro. O que acontecia quando iria se levar, né, o incenso para dentro do santuário? Você pegava as brasas do altar do holocausto e aí se colocava no incensário. E aí então é possível que esse altar, quando diz assim, ó, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, é possível que esse altar aqui seja o altar de holocausto. E aí então, tendo incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos aí sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então é possível que ele estava ali diante, né, junto do altar de holocausto, pegou das brasas do altar, colocou no incensário, entrou, foi, se dirigiu até o altar de ouro, o altar de incenso, e então ofereceu o incenso junto com as orações de todos os santos. Então, lendo novamente o versículo, e veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Porque justamente tinha o altar de holocausto, e como o trono simboliza a arca da aliança, o que tinha logo? Daí tinha o véu, aí tinha o altar de ouro, que era o altar de incenso. Passava mais adiante, aí tinha o altar de holocaustos. Então o altar que estava mais próximo da arca da aliança, a arca que aponta, que simboliza o trono de Deus, o altar que estava mais próximo da arca era o altar de incenso. O altar que estava mais distante era o altar de holocaustos. Então, pega o fogo do altar de holocausto, coloca no incensário, vai até o altar de incenso. E é interessante, nós temos aqui, por exemplo, alguns, né, que interpretam que esse anjo aqui seria Cristo. Né, porque dizem assim, não, porque ele está aqui, Cristo é o nosso mediador, né, que intercede por nós e tal, então seria, como eles entendem que seria aqui um ofício de Cristo como nosso sumo sacerdote e tal. Só que eu não entendo que aqui esse anjo que esteja de fato simbolizando, né, e apontando para Cristo, meus irmãos. Por quê? Porque não necessariamente que esse ofício aqui precisava ser realizado somente pelo sumo sacerdote. O oferecer incenso era algo que todos os sacerdotes ofereciam. Por exemplo, o pai de João o Batista, ele era sacerdote ou sumo sacerdote? Ele era apenas sacerdote. Só que ele, no seu turno, se fosse sumo sacerdote, nem haveria a questão de turno. Mas ele era um sacerdote, então ele tinha o seu turno. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 2, é algo muito semelhante ao que esse anjo está fazendo aqui, é o que o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, fez. Olha só, Lucas capítulo 1 e versículo 8. Fala aqui de Zacarias, né? Então Lucas 1:8 diz assim, ó, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Olha que coisa interessante, né? O povo, né, os santos de Deus, orando fora, no mesmo momento do incenso. E o sacerdote entrando lá e no templo e oferecendo incenso diante do Senhor. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, essa mesma figura
né, daquilo que acontecia no templo e no tabernáculo do sacerdote entrando para oferecer incenso. E o costume do povo de naquele momento estar orando no lado de fora é o que estava acontecendo aqui. O anjo ali se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E olha o versículo 4, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que ele estava pondo, né? Foi dado muito incenso para pôr com as orações de quem? Com as orações de todos os santos. Então aqui, meus irmãos, isso que não é restrito a alguns santos, não é restrito nem somente aos santos da tribulação. Isso aqui é para pôr junto com as orações de todos os santos, meus irmãos. Então, ou seja, as nossas orações, elas estão aqui. Quando fala aqui junto com as orações de todos os santos, as nossas orações estão aqui. Quando nós oramos, por exemplo, com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós oramos dessa forma, essa oração não está aqui? Está aqui, meus irmãos. Ela está aqui. Por quê? Porque a vontade de Deus vai ser feita. O cumprimento do plano de Deus para essa terra está sendo levado adiante. A resposta à oração vem logo na sequência. Então, toda vez que nós oramos, toda vez que nós colocamos, que nós derramamos nosso coração diante de Deus, por causa, do pecado que nos circunda, por causa desse mundo tenebroso e pecaminoso e corrompido, e nós oramos para Deus, Senhor, até quando a situação vai continuar assim? Quando nós oramos de forma imprecatória diante de Deus, aqui estão as nossas orações sendo representadas. Então, foi dado muito incenso para ele pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Diante do trono de Deus estão as orações de todos os santos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então aqui, meus irmãos, a visão já começa a se tornar terrível, né? Porque até que nós temos, né, da parte dos santos, é uma visão tremenda, maravilhosa, né? Porque nós vemos aqui as nossas orações ali, né, sendo levadas na presença de Deus, né, incenso, né, sendo recebidas diante do Senhor, algo tão grandioso, algo tão tremendo, maravilhoso, mas no momento seguinte, agora, né, quando a gente olha da perspectiva dos homens dessa terra, daqueles que não se arrependem dos seus pecados, daqueles que não servem ao Senhor, daqueles que estão nos seus pecados e que não querem se agarrar a Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui agora da situação destes, que são os que vão receber o juízo da parte do Senhor, onde já está sendo representado aqui, porque pense uma oração imprecatória, onde se está pedindo a Deus por justiça, por vingança, onde se está pedindo a Deus, Senhor, faz justiça, e aí Deus vai julgar o pecado neste mundo, onde vai começar as trombetas a serem tocadas. E aí nós vemos então esse anjo que estava ali oferecendo, né, com o seu incensário, as orações de todos os santos. Deus responde, e aí ele vai, pega as brasas e pega aquele incensário e arremessa sobre a terra. Aqui nós já temos como é terrível o que vai vir a partir dali, a partir desse momento. Assim que ele lançou sobre a terra, o que houve? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Ou também podemos entender um grande terremoto.
Aí no versículo 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, assim que aquele anjo, lançou aquele incensário sobre a terra, os 7 anjos já apostos, começaram a tocar as trombetas. Versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, essa primeira trombeta sendo tocada, e aí, vai naquela imagem de novo. Aí nós vemos então aqui, toque da primeira trombeta. Tá. É o início, a primeira coisa primeiro juízo da parte de Deus. Tá. Quem é que vai estar? Vê, no céu os anjos vão estar tocando as trombetas. Cristo está abrindo os selos, os anjos tocando as trombetas, e na terra, meus irmãos, a terra não está aqui só em silêncio, sem ninguém. Na terra há profecia. Na terra há profecia, porque especialmente Deus envia 2 profetas, as 2 testemunhas. Olha o que nós vemos aqui um pouco mais adiante. Só vamos ir adiante aqui na parte das testemunhas para os irmãos entenderem. Tá? Capítulo 11 e versículo 3 em diante. Olha só. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. 1260 dias. Profetizarão as 2 testemunhas. Princípio das dores, essa primeira metade da semana. Muitos colocam as testemunhas aqui, no período da grande tribulação, na segunda metade. Mas por que não é na segunda metade? Porque elas profetizam 1260 dias em paz. Ninguém pode causar dano nenhum a elas, durante todo o período da sua profecia. Ou seja, durante 1260 dias elas estarão profetizando e não acontece nada com elas. Olha só o que diz aqui, Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então ninguém pode fazer mal a elas durante todo o período da sua profecia, os 1260 dias. Olha o versículo 6, Apocalipse 11, 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, de maneira semelhante como Elias fez, que orou ao Senhor e não choveu por quanto tempo? Mesmo tempo. 1260 dias, 3 anos e 6 meses. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha isso, meus irmãos. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Olha o versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Quando é que a besta vai ter poder para fazer guerra aos santos e vencê-los? Somente aqui, no período da grande tribulação. Então o que vai marcar o início da grande tribulação? Justamente a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, que já vai estar aqui operando aqui, mas que não vai poder matar as testemunhas. Mas quando elas terminarem essa profecia, então elas vão ser mortas. E aí vai se dar o início da grande tribulação. Tu vê, no período da profecia delas, elas têm poder para ferir a terra com toda sorte de pragas. Ou seja, os anjos estão tocando as trombetas nos céus e as testemunhas estão profetizando sobre essas pragas das trombetas aqui na terra. Voltando ali para o capítulo 8. Pode tirar daí a imagem aqui. Então, capítulo 8, agora, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7, novamente. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue.
Os irmãos já lembram de algum momento onde há fogo misturado com sangue? Numa profecia de um profeta Joel. O profeta Joel fala sobre isso. O início, aquilo que marca, né? O primeiro toque da primeira trombeta é o quê? O anjo toca a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra. O que acontece na sequência? E queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O que acontece quando um terço das árvores são queimadas e a erva verde é queimada? O que acontece? Sobe fumaça ou não sobe? Sobe, né? Vamos ver a profecia aqui de Joel. Joel, capítulo 3, se não me engano. Deixa eu ver. Oséias, Joel. Capítulo 2. Joel, capítulo 2. E versículos 28 em diante. Pedro, lá em Atos 2, cita essa profecia, que se cumpriu em partes naquele dia, em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Mas é uma profecia que ela ainda vai ter cumprimento, especialmente no toque da primeira trombeta. Porque olha só, Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande e terrível dia do Senhor? É justamente o dia da segunda vinda de Cristo. O dia que o Senhor Jesus vai voltar é o grande e terrível dia do Senhor. Grande para todos, especialmente para nós, é um grande dia, mas agora para os ímpios é também um dia que não apenas é grande, como é terrível. Para nós será um dia de alegria, mas para os ímpios será o dia mais terrível de suas vidas. Mas vejam que aquilo que marca, né, o primeiro sinal aqui, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, além daquele derramamento do Espírito Santo, quando fala ali desses sinais, né, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Então, voltando lá para o Apocalipse, primeira trombeta sendo tocada, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E é interessante, ó, foram lançados aonde? Na terra. Lembra que foi dito lá em Joel? E na terra, sangue e fogo. Fogo e sangue. Cada trombeta, meus irmãos, atinge um aspecto da criação. A primeira trombeta atinge de maneira especial, a terra. A terra é atingida na primeira trombeta. Sangue e fogo. Saraiva, fogo misturado com sangue, lançados na terra, queimou-se a terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Ao mesmo tempo que esse juízo, meus irmãos, ele é terrível. Porque imagina a terça parte das árvores do mundo inteiro sendo queimadas. Nós vemos, sabe, nesse tempo, né, o pessoal falando, eu lembro da época do Bolsonaro, né, que a Amazônia está pegando fogo e tal, né, havia aquele, né, alvoroço assim, né. Aí agora, né, continua pegando fogo, tem gente que diz que, né, está pegando fogo até mais, né, do que antes, né. Aí lá, Califórnia, né, vários lugares, assim, às vezes na Europa, né, vários lugares do mundo, assim, árvores pegam fogo, florestas, né, incendeiam e tal. E, sabe, a gente vê, assim, aquelas situações terríveis, né? Só que, assim, qual é a porcentagem das florestas, das árvores, da erva verde que está pegando fogo? É 1/3?
É um quinto? É uma mísera proporção, meus irmãos. Agora imagina quando o Senhor de fato derramar desse juízo, aonde 1/3 das árvores pegará fogo. Isso que não é, meus irmãos, como acontece hoje. Essas queimadas que acontecem hoje, muitas vezes é apenas um efeito natural. Existem queimadas que são feitas pelo homem? Sim. Mas outras é combustão espontânea e pega fogo. Mas agora vai haver, ao toque da primeira trombeta, não é uma ação humana, não é uma ação meramente da natureza, dos efeitos da natureza, mudança climática, não sei o quê, não tem nada a ver com questões meramente naturais, meus irmãos. Isso aqui é algo sobrenatural. Da mesma forma como Deus enviou as pragas lá no Egito, Deus vai enviar, ao toque da primeira trombeta, saraiva e fogo misturado com sangue. E vai queimar a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde será queimada. É simples assim. É aterrador se nós de fato pararmos para pensar e entendermos a proporção do que é isso, mas é o que vai acontecer. Aí é o toque da segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Olha só agora onde é atingida o efeito da segunda trombeta. No mar. A primeira foi na terra, a segunda é no mar. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Não diz que é um monte ardendo em fogo, diz que é alguma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Alguns interpretam que pode ser um vulcão, outros interpretam que pode ser uma espécie de meteoro. Independente o que será, né? É possível que seja algo como que um meteoro, é possível que venha causar uma espécie de tsunami, algo semelhante a isso. Por quê? Porque olha só, foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Ou seja, não é algo que apenas contamina a água e os seres viventes que há no mar morrem. As naus se perdem, ou seja, os navios que estavam no mar, 1/3, né, justamente todos que estavam nesse terço dos oceanos, dos mares que é atingido, se perdem. Então, é sinal que não é algo que apenas afeta a água, no sentido assim de contaminar a água, de transformar a água em sangue e fazer perecer. Assim como a primeira praga lá no Egito foi justamente o rio Nilo, todo ele, né, e os seus afluentes, ter se tornado em sangue. Deus fez isso. Todos creem que Deus fez isso? Então, da mesma forma, só que numa proporção muito maior, porque antes foi um rio, que por muito tempo foi considerado o maior rio do mundo, né? Veio perder depois o seu posto para o Amazonas, né? Mas agora, imagina, na época era o maior rio conhecido, né? Conhecido, era o maior rio do mundo. E Deus transformou aquele rio que era, na época, o maior rio, ele transformou aquele rio em sangue. O que Deus vai fazer ao toque da segunda trombeta? Vai transformar 1/3, como diz aqui, tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. Então os oceanos, 1/3 dos oceanos vai se transformar em sangue, assim como ele fez com o rio Nilo, lá no Egito. Só que não apenas vai se transformar em sangue, como quando esse algo como um grande monte ardendo em fogo for lançado no mar, também além dessa 1/3 parte se transformar em sangue e morrer, né, a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, também vai ser destruído, e perdeu-se, né? Também pode ser traduzido como, e foi destruída a 1/3 parte das naus. Terceiro toque de trombeta. Terceiro anjo tocou a sua trombeta,
E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então agora, há um terceiro nível de coisas que é afetada. Ao toque da terceira trombeta, o que é afetado são os rios e as fontes das águas. Então, ao toque da segunda trombeta, o mar é afetado. Ao toque da primeira trombeta, a terra é afetada. Ao toque agora da terceira, os rios e as fontes das águas são afetadas. E percebamos que aqui há uma relação com o toque, com o derramamento das taças. Quando nós vemos lá em Apocalipse 16, o toque das taças, vejam que no capítulo 16, versículo 2, quando o primeiro anjo derrama a taça, ele derrama a taça sobre a terra. Quando nós vemos aqui no versículo 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar. No versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Só que qual é a diferença? É que, por exemplo, quando a taça é derramada no mar, não é mais um terço do mar que é afetado. Quando as taças elas são um juízo completo, então todo o mar se transforma em sangue. Aqui, quando a terceira trombeta é tocada, um terço, meus irmãos, dos rios e das fontes das águas são afetadas. E as águas se tornam amargas e venenosas. Mas agora, quando a terceira taça é derramada e atinge então os rios e as fontes das águas, é todos os rios e todas as fontes das águas. Então não é mais um terço apenas, é todos. Então você vê que os momentos são diferentes. Um primeiro momento é um terço, mas depois nós temos um outro momento mais adiante que é completo, que é pleno. Da mesma forma, quando a quarta taça é derramada, o seu efeito é sobre o sol, né? Só que no caso aqui, a quarta taça, o sol, ele é intensificado. E aí os homens são abrasados com o calor. Agora, voltando lá para Apocalipse 8, ao toque da... Eu já vou chegar no toque da quarta taça, tá? Mas só finalizando aqui a terceira taça. Já vou chegar na quarta trombeta, né? Só finalizando a terceira trombeta. Apocalipse 8, então, versículo 10, né? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O que acontece? Alguns interpretam que de maneira semelhante como ao toque da segunda trombeta, nessa terceira aqui seria um meteoro também, um cometa, algo, né, semelhante a isso. Por mais que eu entenda que seja possível isso ao toque da segunda trombeta, né, de ser uma espécie de meteoro ou algo do tipo, né? Lógico que não é um efeito, porque o meteoro não teria um efeito necessariamente de contaminar águas, né? Então, óbvio que não é uma questão simplesmente assim, né, na segunda trombeta. É algo muito além, né? Mas agora, especialmente nessa terceira, meus irmãos, não me parece ser algo do tipo, mais que a semelhança, né? Uma grande, vamos dizer aqui, quando a gente vê uma grande estrela ardendo com uma tocha, né? A semelhança com, né, um meteoro caindo assim, tudo bem, é semelhante a isso, mas o problema é o efeito de um meteoro caindo sobre a Terra. Ele é o efeito de atingir uma terça parte dos rios e das fontes das águas, tornando amargoso e envenenando. E especialmente quando fala aqui que é uma estrela, né, semelhante a uma estrela. Diz assim, ó, caiu do céu uma grande estrela, tá? Então, eu entendo, meus irmãos, que aqui não está falando de um meteoro, tá? Eu entendo que aqui está falando de um anjo. De um anjo. Por quê?
Porque nós vemos, por exemplo, ao toque da quinta trombeta, no capítulo 9, aqui versículo 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É óbvio que aqui não é, claramente na quinta trombeta, essa estrela aqui não é um meteoro, não é nada do tipo, é um anjo. Assim como, quando no capítulo 12, nós vemos aqui que o Egito assim, ó, 12, versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então nós vemos aqui o dragão, que é visto aqui no capítulo 12, no versículo 4, é dito que com a sua cauda, ou seja, que está falando de Satanás, e ele com a sua cauda, ele arrasta, ele leva após si a terça parte das estrelas do céu. Então, o que são as estrelas do céu aqui no capítulo 12? São os anjos. E um terço desses anjos são arrastados por Satanás, se rebelam contra Deus. Então, uma vez que nós vemos aqui no capítulo 12, as estrelas sendo um símbolo que aponta para anjos, nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 1, que essa estrela, que é dito aqui, que caiu na terra, do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Isso aqui não é Deus não vai dar a chave de poço do abismo para um meteoro, mas vai dar a chave do poço do abismo para abrir o poço para um anjo. Então aqui é um anjo, então eu entendo que aqui, tá, ao toque da terceira trombeta, que de fato Deus manda, né, que cai sobre a terra, essa estrela que ardendo como uma tocha cai sobre a terra, é sim um anjo que opera, autorizado por Deus, afetando então uma terça parte dos rios e uma terça parte das fontes das águas. Isso faz muito mais sentido do que um meteoro que cairia num local específico apenas, e que dificilmente conseguiria atingir um terço, um local tão estratégico a ponto de poder contaminar e atingir um terço das águas de todo o mundo. Então, para poder atingir um terço de todos os rios, um terço de todas as fontes das águas, e que daqui a pouco pode ser um terço não necessariamente em apenas um local do mundo, mas um terço em vários locais do mundo, mas um terço, ou seja, afetando o mundo inteiro, mas uma terça parte, quem é que poderia fazer isso? Um anjo que Deus mandasse poderia fazer isso? Um anjo poderia fazer isso. Percebam uma coisa, meus irmãos, lá, acho que se não me engano é o Salmo 79, que diz que quando as pragas, né, foram enviadas lá no Egito, quem é que estava operando aquelas pragas? Quem é que Deus mandava para operar aquelas pragas? Salmo 78, versículo 49. A gente vai ler um pouquinho antes, né? Salmo 78, desde o 44, ó. Ou desde o 43. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. E enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Agora é só o Salmo 78, 49, tá? Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Então, quem é que estava ali, então, por trás daquelas pragas que Deus estava mandando contra o Egito? Como diz o texto aqui, maus anjos. Então, quem é que está por trás, uma vez que há todo um efeito que não é um efeito meramente natural, meus irmãos.
Cada um do efeito do toque dessas trombetas, o efeito que tem sobre a terra, é um efeito que só pode ser operado de maneira miraculosa, não de maneira natural. Não há vulcão, não há meteoro que poderia ocasionar esses efeitos aqui. Mas agora Deus pode mandar anjos para, ou como diz lá como ele mandou lá para o Egito, né, maus anjos, para operar essas coisas? Pode. Aqui nós vemos então uma estrela, e é dito assim, ó, versículo 11, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Não é dito que 1/3 dos homens morreu, apenas é dito que muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O que acontece? Uma vez que 1/3 das águas se tornam amargas, significa que 2/3 continuam potáveis. Ou seja, muitos vão provar das águas amargas e vão morrer, mas no momento que morrerem, os outros vão perceber que aquelas águas não vão poder ser consumidas. E aquelas que os homens estão consumindo e que ninguém está morrendo, então os demais vão começar a passar a utilizar aquilo que eles entendem e sabem que é potável para beber. Por isso que não vai ser, né, a quantidade de pessoas que vão morrer com o efeito dessa terceira trombeta, né, não é exatamente 1/3, é uma quantidade menor, né, de pessoas. Mas, com certeza, não vai ser um número pequeno de pessoas. 1/3 das águas do mundo estará contaminada nesse momento. Então, uma grande quantidade de pessoas vai ser afetada, tanto que é dito que muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Então, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite, ou seja, semelhantemente a terça parte da noite não brilhasse. Se a terça parte, que tipo de efeito vai ser isso? Percebe, vai chegar um momento, né, a gente já viu ali que ao derramamento da quarta taça da ira, a gente leu antes, o sol ele é intensificado. Só que quando é derramada a quinta taça, diz que o reino da besta se faz tenebroso, ou seja, trevas vêm sobre o reino da besta. Ou seja, o sol ele é completamente apagado, vamos dizer assim, ele se torna em trevas de fato. Não apenas como ao toque da quarta trombeta, né, 1/3, mas sim completamente. Então fica o reino da besta completamente em trevas. Assim como lá no Egito, né? Ficaram 3 dias em trevas. Eles não conseguiam enxergar nada. Lá em Gósen havia luz, mas onde estava o povo de Deus. Mas agora no reino de Faraó, onde estavam ali os egípcios, estavam completamente em trevas por 3 dias. Ali no Apocalipse, no derramamento da quinta taça, não é dito o tempo que vai se dar isso. Se vai ser 1 dia, se vai ser 3 dias, se vai ser um tempo maior, uma semana ou mais. Não é dito ali quanto tempo é isso. Quanto tempo que o reino da besta vai ficar em trevas. Só é dito que ele vai se tornar tenebroso. Mas aqui, meus irmãos, é apenas 1/3. 1/3. Tudo isso por quê? Por que aqui é tudo 1/3? São sinais que Deus está dando, são chances que Deus está dando para o homem ainda se arrepender. Tanto que nós vemos aqui que, olha só, já vou adiantar, eu vou novamente ressaltar isso domingo que vem. Mas olha só, nós temos depois do capítulo 9 a quinta e a sexta trombeta. Olha o final da sexta trombeta, versículo 20. Ou seja, Apocalipse 9, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, e quando fala assim por estas pragas, está
Pensa, lembra que na época o livro de Apocalipse não tinha divisão de capítulos e versículos. Então eu estava relembrando o efeito de todas as 6 trombetas anteriores. Tá? Então todas as 6 trombetas anteriores é que está falando por estas pragas. Tá? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, qual é o objetivo de Deus ao mandar os anjos tocar as trombetas? E que o efeito desse juízo seja um efeito sobre 1/3 da terra. É para que os homens venham ter chance de arrependimento. É chamando os homens ao arrependimento, dizendo assim, vocês ainda podem se arrepender. E é para que os homens sejam indesculpáveis. Porque Deus já poderia mandar o efeito das taças já de pronto, se ele quisesse. Se ele quisesse, sim. Se ele quisesse reter e dizer assim, bom, agora eu não vou dar mais chance de arrependimento. Cessou. Deus é obrigado a dar chance de arrependimento? Deus não é obrigado. Se Deus quisesse condenar todos, ele poderia. Deus não é obrigado a dar chance de arrependimento. Mas olha como Deus é misericordioso e amoroso. Um Deus de graça e misericórdia. Glória a Deus. Por mais que são efeitos terríveis, o efeito dessas trombetas, onde afeta 1/3 de todo o mundo, e nós nunca vimos, ao longo de toda a história, e nem no tempo presente, algo semelhante a isso. Mesmo sendo juízos terríveis, meus irmãos, há misericórdia em tudo isso. Porque por meio de tudo isso, Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. Deus está dando a chance de eles se arrependerem das suas idolatrias, dos seus homicídios, de todos os seus pecados, e se voltarem para Ele. Mas o que é dito? Os homens vão se arrepender? Os homens não se arrependem. Mesmo após tudo isso, após as demonstrações de misericórdia da parte de Deus, os homens não se arrependem. Mas voltando ali, só para a gente finalizar a quarta trombeta, referida à terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Tá? Para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. O que acontece, meus irmãos? Isso aqui pode ser algo. Tá? Existem 2 possibilidades aqui. 2 possibilidades. Ou 3 até mesmo. Alguns entendem que isso aqui é a intensidade da luz. Que ela vai brilhar com 1/3 de intensidade a menos. Como se ficasse mais fraco. Na proporção de 1/3. Tem como medir, né, a intensidade da luz em lumens. Então é como se fosse, né, ficasse, sabe, as estrelas, a lua e o sol, 1/3, né, numa intensidade de 1/3 mais fraca. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que, assim como num eclipse parcial, né, onde apenas uma parte do Sol, por exemplo, né, é coberto, e não ele completamente, 1/3 do Sol não brilha, da mesma forma a Lua e as estrelas. 1/3 das estrelas na noite vão ficar apagadas e assim por diante. Essa é uma outra possibilidade. Né, então, de uma proporção de tamanho, 1/3 da Lua, 1/3 do Sol, 1/3 das estrelas. E uma outra possibilidade é que haja vamos dizer assim, de maneira completa, né, um apagamento, assim, um cessar da luz, né, que poderia ser, por exemplo, 4 horas, né, ou 8 horas no dia, né, mas poderiam ser assim 4 horas num momento, passam 8 horas, novamente 4 horas apagado, e assim por diante, porque daí seria claramente, né, bem certinho, se fosse 4 horas espaçado, né, entre 8 horas,
Ou seja, teríamos 8 horas de claridade normal, 4 horas apagado. 8 horas normalmente aceso, as estrelas, lua, sol, e 4 horas normalmente apagado. Seria 1/3 do tempo, né? E aí isso seria algo perceptível tanto à noite como durante o dia. Porque onde num local é dia, no outro local é noite. Onde no outro local vai ser dia, no outro local vai ser noite. Então, tanto o Oriente como o Ocidente seriam afetados, o dia e a noite, nos dois locais. É uma possibilidade também. Então, ali, a terça parte do dia não brilhasse e, semelhantemente, a noite. Então, quando nós focamos, especialmente mais nesse final do versículo, né, é algo que se encaixaria, né, um pouco melhor assim, né, nessa possibilidade assim. Mas o ponto é que as estrelas, a lua e o sol, o seu brilho serão afetados, né, ao toque da quarta trombeta. Não serão completamente afetados, mas 1/3 será afetado. E por fim, então, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, 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 por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Hã? Eu não disse dos que habitam sobre a terra? Então ai, 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 dos que habitam sobre a terra, né? Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Se essas 4 primeiras, né, já foram terríveis, né? Imagina, 1/3 das árvores, toda a erva verde sendo queimada, 1/3 dos mares sendo atingidos, se transformando em sangue, as naus, né, afundando, sendo destruídas, 1/3 dos rios e das fontes sendo envenenadas, se tornando águas amargas e mortíferas, e o brilho do sol, da lua, das estrelas, né, sendo afetado na sua terça parte. Se tudo isso já seria algo, né, terrível, e aí é dito que, ai, 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 dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que estão por tocar. Cada trombeta, as próximas, né, a 5ª trombeta vai ser um ai, a 6ª trombeta vai ser outro ai, e o último ai será o toque da 7ª trombeta. E que a gente vai ver então a partir do próximo culto. Amém, meus irmãos?